Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Entre 1822 e 2023, muitos líderes marcaram a história do Brasil. Você sabe quem foram eles? No vídeo de hoje, vamos explorar todos os regentes e presidentes que ajudaram a moldar o nosso país. Vamos lá? Período do Império 1822 a 1889, Dom Pedro I 1822 a 1831, proclamou a independência do Brasil em 1822 e tornou-se o primeiro imperador. Abdicou em 1831 em favor de seu filho. Período regencial 1831 a 1840, governado por regentes devido à menoridade de Dom Pedro II. Regência trina provisória 1831, composta por Nicolau de Campos Vergueiro, Francisco de Lima e Silva e José Joaquim Carneiro de Campos. Regência trina permanente 1831 a 1835, mesma estrutura da regência provisória, mas com maior de estabilidade. Regência una de Feijó 1835 a 1837, Padre Diogo Antônio Feijó foi o primeiro regente uno eleito pelo parlamento. Regência una de Araújo Lima 1837 a 1840, Pedro de Araújo Lima governou até a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II 1840 a 1889, subiu ao trono aos 14 anos. Governou por quase 50 anos, sendo deposto pelo movimento republicano em 1889. Primeira República 1889 a 1930, Deodoro da Fonseca 1889 a 1891, proclamou a República e tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Floriano Peixoto 1891 a 1894, primeiro vice a assumir a presidência. Consolidou a República enfrentando revoltas. Prudente de Moraes 1894 a 1898, primeiro presidente civil e eleito diretamente. Campos Salles 1898 a 1902, implementou políticas de austeridade e consolidou o sistema político conhecido como política dos governadores. Rodrigues Alves 1902 a 1906, modernizou o Rio de Janeiro e enfrentou a revolta da vacina. Afonso Pena 1906 a 1909, focou na modernização da infraestrutura. Morreu no cargo. Nilo Peçanha 1909 a 1910, vice que assumiu após a morte de Afonso Pena. Hermes da Fonseca 1910 a 1914, enfrentou revoltas como a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Venceslau Braz 1914 a 1918, governou durante a Primeira Guerra Mundial. Delfim Moreira 1918 a 1919, vice que assumiu após a morte de Rodrigues Alves, reeleito, mas não assumiu por doença. Epitácio Pessoa 1919 a 1922, primeiro presidente eleito por voto direto após a guerra. Arthur Bernardes 1922 a 1926, enfrentou várias revoltas militares durante seu governo. Washington Luiz 1926 a 1930, último presidente da Primeira República. Foi deposto pela Revolução de 1930. Era Vargas e Segunda República 1930 a 1945, Júlio Prestes 1930, eleito, mas impedido de assumir pelo movimento revolucionário liderado por Vargas. Getúlio Vargas 1930 a 1945, chegou ao poder após a Revolução de 1930. Governou como líder revolucionário, presidente constitucional e ditador durante o Estado Novo, período de transição 1945 a 1964, José Linhares 1945 a 1946, presidente do STF que assumiu interinamente após a deposição de Vargas. Eurico Gaspar Dutra 1946 a 1951, primeiro presidente eleito após a redemocratização. Getúlio Vargas 1951 a 1954, retornou ao poder por voto direto, mas enfrentou forte oposição e suicidou-se em 1954.
João Café Filho 1954 a 1955, vice que assumiu após a morte de Vargas. Carlos Luz 1955, presidente da Câmara, governou interinamente por 3 dias. Nereu Ramos 1955 a 1956, assumiu como presidente interino até a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek 1956 a 1961, famoso por construir Brasília e promover o desenvolvimento econômico. Jânio Quadros 1961, eleito com grande apoio, renunciou após 7 meses no cargo. Ranieri Mazzilli 1961, presidente da Câmara que assumiu interinamente após a renúncia de Jânio. João Goulart 1961 a 1964, sofreu oposição de setores conservadores e foi deposto pelo golpe militar de 1964. Ditadura militar 1964 a 1985, Ranieri Mazzilli 1964, governou interinamente após o golpe militar. Castelo Branco 1964 a 1967, primeiro presidente do regime militar. Costa e Silva 1967 a 1969, instituiu o AI-5, marcando a fase mais repressiva do regime. Junta Militar 1969, 3 ministros militares assumiram coletivamente após o afastamento de Costa e Silva. Emílio Garrastazu Médici 1969 a 1974, período conhecido como Anos de Chumbo. Ernesto Geisel 1964 a 1979, iniciou a transição lenta para a democracia. João Figueiredo 1979 a 1985, último presidente militar. Enfrentou greves e movimentos pela redemocratização. Nova República 1985 presente, Tancredo Neves 1985, eleito indiretamente, morreu antes de assumir. José Sarney 1985 a 1990, assumiu após a morte de Tancredo. Enfrentou crises econômicas. Fernando Collor de Mello 1990 a 1992, primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura. Sofreu impeachment. Itamar Franco 1992 a 1995, vice que assumiu após o impeachment de Collor. Lançou o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso 1995 a 2003, consolidou o Plano Real e implementou reformas econômicas. Luiz Inácio Lula da Silva 2003 a 2011, primeiro operário a ser presidente. Foco em programas sociais como Bolsa Família. Dilma Rousseff 2011 a 2016, primeira mulher presidente do Brasil. Sofreu impeachment em 2016. Michel Temer 2016 a 2019, vice que assumiu após o impeachment de Dilma. Jair Bolsonaro 2019 a 2023. Representante da direita, focou em reformas econômicas e gerou polêmicas na gestão da pandemia. Luiz Inácio Lula da Silva 2023 presente, eleito para o 3º mandato com foco na reconstrução econômica e social. Se você curtiu o conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário aqui embaixo.